Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Revidecast tem o patrocínio de Ribeirão Shopping. Olá, eu sou a Bel de Farias. E eu sou o Murilo Pinheiro. Vamos às principais notícias da semana na nossa cidade e região. É o Revidecast, o podcast da Revide. Vamos aproveitar para falar um pouco da revista. E essa semana, Murilo, estamos com mais uma edição impressa da revista. É a edição do Dia das Mães, que traz depoimentos de 8 mães de como está sendo essa convivência mais de perto com os seus filhos. Nós estamos fazendo um esforço grande para manter pelo menos 2 edições impressas por mês, né, Murilo? Esse mês foi mais um, né, que a gente conseguiu soltar as 2 edições, agora com essa especial do Dia das Mães. E agora a gente está vivendo, né, esse novo momento que foi a reabertura do comércio, né, desde a semana passada. É claro que a recuperação das empresas não ocorre na mesma velocidade do fechamento, né? Os fechamentos geralmente são abruptos e duraram bastante tempo. Mas agora acredito que com essa retomada das atividades, a gente tem visto aí o pessoal bem empolgado com a possibilidade de trabalhar novamente, o comércio com um tempo maior do horário de funcionamento, né? E vários setores voltando a funcionar. Acredito que de uma maneira geral a gente vai ter uma recuperação e isso, é claro, vai favorecer as publicações e a retomada da nossa vida normal. Eu acho que é importante também reafirmar que a gente está toda semana com a revista, ou ela é impressa ou ela é digital. Eu acho que o importante é que, mesmo com toda a crise que a pandemia aí provocou no mercado, nós continuamos aqui com o nosso projeto de continuar dando informação para a cidade. Revide. Bom, vamos lá, vamos começar as notícias pelos números da pandemia do novo coronavírus no Brasil. A pandemia deu uma arrefecida, mesmo que esteja ainda num platô de mortes muito elevado, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa nesta quarta-feira, a variação da média dos últimos dias em relação à média de 2 semanas atrás está em 19% para baixo. Na quarta-feira, atingiu 398.343 vidas perdidas e 14.523.807 casos de pessoas que foram infectados pelo coronavírus. O que significa que quando você estiver ouvindo esse podcast, já teremos perdido mais de 400 mil pessoas para a Covid-19. E em Ribeirão Preto já são 70.298 mil casos da doença. A cidade chegou a 1.858 mortes, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde, divulgado nesta quarta-feira, dia 28 de abril. E o governo do estado de São Paulo anunciou na quarta-feira, 28 de abril, que a fase de transição do Plano São Paulo será prorrogada até o dia 9 de maio. A partir do sábado, 1º de maio, novas medidas de flexibilização serão adotadas, como ampliação no horário de funcionamento do comércio. A fase de transição cria uma progressão da fase emergencial para a laranja de forma escalonada. A próxima atualização do Plano São Paulo deverá ser divulgada no dia 7 de maio. Nessa fase, as atividades devem respeitar uma ocupação limite de 25%. Revide. Agora vamos falar sobre a vacinação em Ribeirão. Já são mais de 167.730 doses de vacinas aplicadas e 59.806 pessoas que já receberam as 2 doses da vacina. Vamos falar também sobre a produção de vacinas no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro vetou 200 milhões que seriam destinados para o desenvolvimento da vacina contra a Covid-19, 100% brasileira, divulgada em março deste ano pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Na época, o Palácio do Planalto enfatizou que a vacina apoiada pelo governo federal, desenvolvida por cientistas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e a startup Farmacor estava avançando. O anúncio foi feito horas depois de o governo de São Paulo informar que pediria aval para iniciar testes clínicos da Butanvac, desenvolvida pelo Instituto Butantan. O corte aconteceu apenas um dia após o presidente convidar o ministro Marcos Pontes para participar de sua transmissão semanal nas redes sociais, onde o assunto foi justamente o imunizante. Durante a live, Pontes já se mostrou preocupado com a manutenção do recurso. Segundo o ministro, o investimento seria de 30 milhões para a fase 1 e 2, um ensaio clínico com 360 pacientes e depois mais 310
10 milhões com a fase 3, com 25 mil pacientes. Logo após o comentário do ministro, o presidente falou brevemente sobre o orçamento, sem antecipar que o investimento na vacina seria vetado. O governo do estado de São Paulo anunciou que a Butanvac, a vacina do Instituto Butantan, começaria a ser produzida a partir desta quarta-feira, dia 28. O comunicado foi feito pelo governador João Dória e pelo diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. A vacina ainda não recebeu a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para o uso emergencial e o pedido para a realização de testes clínicos em humanos foi negado pela agência. A Anvisa alegou que o pedido de autorização e o protocolo do estudo clínico enviados estão incompletos e não atendem aos requisitos técnicos para autorizar os testes. O Butantan se comprometeu a viabilizar os esclarecimentos necessários. A expectativa é que a pesquisa clínica que comprovará a segurança e eficácia da Butanvac seja realizada em cerca de 2 meses. O desenvolvimento da vacina será feito pelo Butantan na mesma plataforma usada para a vacina da influenza, ou seja, a Butanvac empregará a mesma tecnologia utilizada na vacina da gripe. Todos os processos produtivos, desde a qualificação dos ovos embrionados, inoculação, crescimento viral, processamento e purificação viral, inativação, formulação, qualificação, controle de qualidade, produção em escala, envase, rotulagem, registros sanitários serão realizados pelo Butantan. Revide. Murilo, parece que as vacinas brasileiras estão se tornando um sonho. Qual a avaliação que você faz desses dois movimentos? A Anvisa pedindo mais documentos para a Butanvac e o recurso da vacina de Ribeirão sendo tirada do orçamento. Bom, com relação às vacinas, há algumas observações que a gente precisa fazer. Primeiro que as vacinas são sempre bem-vindas, sejam elas do governo federal ou do governo estadual de São Paulo ou de qualquer outro lugar, né? O país precisa efetivamente de vacinas. Com relação a esse pedido da Anvisa de mais informações para o Butantan, isso é absolutamente normal, acontece durante todo esse processo. E essa tecnologia que o Butantan está desenvolvendo, ela é uma tecnologia que já é bastante conhecida para fazer produções similares de vacina, então não deve ter muitos problemas. E o Butantan, para ganhar tempo, ele já começou a fabricação, né? Tal é a certeza que eles têm que no final a vacina vai ser aprovada. Para ganhar tempo e poder agilizar a distribuição mais para frente, eles já começaram a produção. Agora uma má notícia. Cerca de 3 mil pessoas ainda não compareceram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em Ribeirão Preto. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, entre a população com 72 anos ou mais que tomou a primeira dose, 3.400 não receberam o reforço. O número representa 10% do total dessa faixa etária. O maior grau de abandono da segunda dose até o momento está entre os idosos de 70 a 74 anos. Cerca de 1.400 pessoas não tomou novamente o imunizante, o que representa 12% dessa população. Agora uma boa notícia que vai dar uma aliviada para os empresários. O governo federal relança o programa de redução de salários de jornada, a medida provisória que viabiliza a retomada do programa emergencial de manutenção do emprego, que permite às empresas a realização de acordos para a redução de jornada e salário de funcionários ou a suspensão dos contratos de trabalho, foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro na terça-feira, 27 de abril. O programa entra em vigor de forma imediata e terá duração inicial de 120 dias. De acordo com o governo, no ano passado, o programa preservou o emprego e a renda de cerca de 10 milhões e 200 mil trabalhadores, em acordos que tiveram adesão de mais de 1,5 milhão de empresas. A geração de emprego em Ribeirão perde fôlego no mês de março, mas segue melhor em 2021. Segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta quarta-feira, foram 485 vagas criadas entre demissões e admissões na cidade no mês passado. No mês anterior, foram 1.638 empregos gerados e, em janeiro, 1.215. Apesar da perda de ritmo em relação ao primeiro bimestre, a criação de oportunidades no mercado formal de trabalho segue acima do registrado em 2020. No mês de março do ano passado, o saldo foi negativo, com mais demissões do que contratações, e o fechamento de 1.726 postos de trabalho, terceiro pior resultado de 2020. A editora do portal da Revide, Raíssa Scheffer, pode falar um pouco mais sobre esses números do CAGED. Oi, Bel. Ribeirão seguiu uma tendência do mercado nacional. Em todo o Brasil, foram gerados 184 mil novos postos de trabalho no mês de março. O ministro da Economia, Paulo Guedes, inclusive, comemorou esse resultado e disse acreditar que com a vacinação da população contra a Covid, o
o país está retomando aos poucos o crescimento econômico sustentável. De volta agora aos dados de Ribeirão, o setor que mais se destaca na geração de empregos é o de serviços. No mês passado, o setor criou 296 vagas. Foram 5.074 contratações contra 4.778 demissões. Em seguida veio a construção civil, com a geração de 243 vagas, e a indústria, que gerou 96 vagas. Já o comércio mais demitiu do que contratou, com o fechamento de 154 vagas. O economista da Associação Comercial e Industrial aqui de Ribeirão, o Renan Rocha, avaliou esses números pra gente e também comentou esse desempenho por setores. Bom, apesar do resultado positivo no mercado de trabalho, a economia ainda sente os impactos da pandemia, né? No entanto, que os setores que mais puxaram as vagas de emprego no segmento foram a indústria e a construção civil, que foram as áreas que tiveram que parar menos as suas atividades, né? E quando a gente analisa, por exemplo, o setor de comércio, que foi uma das áreas mais atingidas com a paralisação das atividades, a gente percebe que essa recuperação é um pouco mais lenta e às vezes até negativa, né? Então, de um modo geral, a economia sim passa por uma recuperação, mas de uma forma um pouco lenta e ainda debilitada com relação às paralisações durante todo esse período de pandemia. O que precisa ser levado em conta também é a comparação com 2020. No ano passado foi um ano atípico, os agentes econômicos não tinham suas expectativas formadas e esse ano já tem. Revide. Agora vamos ouvir o repórter Paulo Apolinário para nos contar as novidades da política. Oi Bel, oi Murilo. Bem, no podcast da última sexta-feira eu trouxe a informação de que a Prefeitura havia acabado de aprovar na Câmara dos Vereadores o projeto de lei que transformaria o DAERP em uma secretaria. Mas olha como a política é uma coisa que muda de uma hora para outra. Logo na sexta-feira, a Justiça barrou em caráter liminar a proposta. O mandado de segurança coletiva que deu origem à decisão foi impetrado pela vereadora Duda Hidalgo, do PT, que criticou a possível inconstitucionalidade da medida durante a sessão. A juíza, porém, ressaltou que o ponto crucial para a ilegalidade do projeto se dá por um trecho da Lei Orgânica do Município que determina que os serviços de água e esgotos devem ser feitos exclusivamente pela administração indireta. Nesse caso, transformar o DAERP em uma secretaria, o serviço passaria a ser feito pela administração direta, o que iria contra a Lei Orgânica. Ou seja, para que essa mudança fosse feita, seria necessário votar uma emenda à Lei Orgânica do Município que autorizaria a administração direta a cuidar desse serviço de água. E após ela ser aprovada, aí a Prefeitura poderia mandar um projeto de lei solicitando a criação da secretaria. Após essa liminar, o presidente da Câmara, Alessandro Maraca, recorreu da decisão. Porém, ele não teve o recurso acatado e a liminar foi mantida. Bem, por hoje é isso. Até semana que vem. Revide. E a Revide dessa semana, que tem também a versão impressa, a repórter Paula Zuliani vai falar sobre a matéria de capa que conta sobre a maternidade em tempos de pandemia. Olá, Bel, Murilo e ouvintes do nosso podcast. É isso mesmo. Em meio a tantas notícias ruins, vamos dar um respiro, né? Vamos falar de um tema que aquece o coração, que é o amor de mãe. Dia 9 de maio é o Dia das Mães e, para homenageá-las, nós convidamos 8 mulheres que toparam compartilhar suas histórias nessa jornada tão intensa que é a maternidade, né? Ainda mais agora, em meio a essa pandemia. Um dos relatos é da arquiteta Ana Carolina Barreto Ribeiro Belíssimo, a mãe da Maria Clara. Confira a seguir. Quando eu recebi o convite da Revide para participar dessa matéria, eu fiquei muito feliz. Falar sobre maternidade é uma coisa que me emociona muito e foi um dos maiores sonhos da minha vida, difícil de conquistar, mas ela veio, e a Maria Clara é um dos maiores presentes que Deus me deu. E esse momento que todos nós estamos passando da pandemia mexeu com a gente de uma maneira muito impactante. Meu marido teve o Covid logo no início e foi um caso bem difícil, mas graças a Deus tudo ficou bem. E isso reforçou muito nossos laços. A gente se apoiou muito uma na outra. Eu vi o quanto ela é uma criança especial, ela amadureceu e ela encarou tudo de uma maneira assim, claro, né, difícil para ela, mas foi com muita força e isso me inspirou bastante. Então eu acho que contar um pouquinho dessa história é muito bom, é muito gratificante. Eu acho que é um sinal de incentivo, né, para várias pessoas e dizer que não tem nada melhor mesmo que ser mãe. Revide. Marina, e na edição da Revide tem mais algum assunto interessante? Oi, Bel.
Para a Revide dessa semana, a Raíssa fez uma matéria muito legal que desmistifica as Dark Kitchens. Fala aí, Raíssa. Oi, Marina. Olha, esse conceito de Dark Kitchen chegou para ficar aqui em Ribeirão. Principalmente porque cresceu em um cenário de alta no delivery, com os restaurantes fechados aí durante a pandemia. Para essa matéria, eu entrevistei alguns empreendedores que investiram nesse modelo de negócio aqui na cidade, como a Nayara Custódio. E eu pedi para ela explicar para a gente sobre como é esse novo nicho de mercado e por que ele tem se mostrado um bom investimento. Vamos ouvi-la. Olá, eu sou a Nayara, eu sou aqui do Pesto Pizzas, uma pizzaria nova aqui no Jardim Irajá, e a convite da Revide, muito obrigado pelo convite, pessoal. Eu vou falar um pouquinho do conceito de uma Dark Kitchen. Então, o que são as Dark Kitchens, conhecidos também como restaurantes fantasmas, né? É um estabelecimento, resumidamente, é um estabelecimento de serviços de alimentação que oferece comida para viagem. E aí a gente pode citar, assim, algumas principais vantagens, né, desse tipo de modelo de negócio. Então, comparado a um restaurante tradicional, ele tem um custo de investimento mais baixo, consequentemente um custo operacional mais baixo, e por isso você consegue também, né, ter um preço competitivo diante da concorrência, porque você tem um custo operacional mais baixo, você consegue focar em um preço melhor para o seu cliente, você tem uma capacidade de escoamento mais ampla e é um estabelecimento focado 100% aí no futuro, né, em pedidos por aplicativos. É isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, tô por aqui. Obrigado, um abraço. Revide. Agora vamos ouvir a editora do portal, Raíssa Schaeffer, quais foram as notícias mais lidas esta semana. Olá, Murilo. Entre os destaques dessa semana aqui no revide.com.br, tem uma operação da Polícia Federal de Ribeirão Preto contra as fraudes no auxílio emergencial. A Força Tarefa cumpriu, nessa quinta-feira, 11 mandados de busca. Essas fraudes consistiam, inicialmente, na obtenção clandestina de dados pessoais de beneficiários. Os suspeitos faziam o cadastro no aplicativo da Caixa e tentavam receber os valores do benefício. Segundo a PF, foram identificadas 183 contas do auxílio emergencial fraudadas. Os investigados nessa operação poderão responder pelo crime de estelionato. E outra notícia que chamou a atenção nessa semana foi a reabertura dos cinemas aqui em Ribeirão Preto, nessa fase de transição do Plano São Paulo. As salas voltaram a receber o público nessa semana e o destaque da programação nos 4 cinemas da cidade são para os filmes do Oscar. E um decreto publicado no Diário Oficial aqui de Ribeirão, inclusive, aumentou o horário de funcionamento dos cinemas, que agora vai até às 20 horas. Lá no portal Revide a gente traz todos os detalhes, tanto sobre os filmes em cartaz, como da programação dos 4 cinemas aqui de Ribeirão. É isso aí, gente. Até semana que vem. Revide. Marina, e para o fim de semana, quais as dicas de filme, livro e série que você tem para sugerir para os nossos ouvintes? Oi, Bel, tô de volta com as dicas culturais. Para este final de semana, a dica de filme é Durante a Tormenta, longa espanhol disponível na Netflix. Para salvar o garoto da morte, uma mãe influencia o passado, mas essa mudança impacta o presente, e ela deixa de ter a sua filha. Confuso, né? Na prática, é bem mais fácil e interessante de entender. São 2 horas que prendem a atenção do espectador. Outra sugestão é Meu Amor, 6 histórias de amor verdadeiro, minissérie documental também no catálogo da Netflix. 6 casais de diferentes partes do mundo compartilham suas histórias de afeto em episódios emocionantes. Vale muito a pena assistir. E para leitura, a dica é Talvez Você Deva Conversar com Alguém, um livro que cai muito bem em um momento como o que estamos vivendo no mundo. Combinando histórias a partir de sua trajetória como terapeuta, a autora Lori Gottlieb faz um relato leve e comovente sobre as perguntas e ansiedades humanas. Uma interessante jornada de autodescoberta. Por hoje é isso. Até a semana que vem. Revide. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana por aqui e desejar um fim de semana em paz. Bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo. O Revidecast tem o patrocínio de Ribeirão Shopping. Sempre muito mais.